Bah, tem que mostrar pra nega véia, tá apavorada. Bom, é pra tá... já tá gravando. Bora lá. Então tá. O alternador produz tensão alternada no princípio. Essa tensão alternada tem que ser convertida, né, Diego? Porque ela não pode ser jogada no carro direto, tem que ser convertida. Sim. Esse princípio de funcionamento, todos os geradores até então funcionam da mesma forma. Mostrei para vocês um aerogerador que funciona assim. Mostrei para vocês uma termoelétrica que vai aquecer a água, jogar numa turbina para girar um eixo, essa turbina. Dentro desse eixo vai ter um ímã que empurra elétrons em volta de um condutor que gera tensão alternada até chegar nas nossas casas, certo? Isso numa termoelétrica, falei no aerogerador também, e numa hidroelétrica, como é que funciona? Poxa, da mesma forma. Só que agora quem vai empurrar essa turbina, o ímã em volta lá, vai ser a força da água. Então, numa hidroelétrica, eu tenho uma diferença, uma DDP de água, né? Uma diferença de água, de altura de água. Quando eu ligo esses níveis diferentes, a tendência é da onde tem mais água e para onde tem menos. Vai correr água por ali. Mas o que eu quero dessa brincadeira? Que quando esse fluxo de água passe, gire umas pás, uma turbina, e adivinhe o que tem nessa turbina? Um eixo que gira um ímã, e esse ímã cria um campo magnético em volta de umas bobinas de fios, para no final gerar tensão alternada para nós. Da mesma forma do alternador do carro, é numa hidrelétrica, numa termoelétrica, num aerogerador, tudo é da mesma forma. Só para vocês terem noção do tamanho dessas bobinas que a gente está falando numa hidroelétrica. Um alternador, embora nem todo mundo tenha conhecimento, mas o alternador é mais ou menos o tamanho de uma palma de uma mão de diâmetro, assim, não mais do que isso. Isso é uma bobina, e aqui está o enrolamento dessa bobina, de uma turbina de uma hidroelétrica. O ímã nessa hidroelétrica fica exatamente onde está o pessoal fazendo manutenção ali, certo? Só para vocês terem tamanho, dimensão do tamanho de uma turbina de uma hidrelétrica. E uma hidrelétrica tem diversas turbinas, né? Mas no final a mesma coisa. Por dentro aqui vai ter um ímã. Esse ímã vai gerar campo magnético para empurrar e puxar elétrons que estão na bobina em volta dele. Essa vai ser a moral. Vamos seguir o baile. Só fechem os microfones, por gentileza. Lá na parte inferior esquerda, para não aparecer os cachorros. Tá aí, alternador. O ímã em volta dele, e um ímã no seu eixo, e esse ímã que vai girar. Em volta do ímã a gente sabe que tem um campo eletromagnético e vai empurrar os elétrons que estão no condutor em volta dele. Então está aqui os polos do ímã. Eu vou ter um fio em volta desse ímã. Toda vez que eu girar e o condutor estiver recebendo o polo sul, vai empurrar elétrons. Se vai empurrar elétrons, aqui vai ter mais elétrons e aqui vai ter menos. Vai empurrar tudo para um lado. Saem tudo aqui e vão tudo para cá. Agora virou, agora é polo norte. Bom, agora aqui vai ter mais elétrons. Então os elétrons vão sair daqui, vir para cá e vir no outro sentido, mudar o sentido dele. É assim o funcionamento, princípio de funcionamento do alternador. Claro que não é tão fácil assim, mas sintetizando é isso. Agora vamos ver, em vez de falar em imã, não vamos falar em negocinho, bagulhinho, vamos dar nome aos bois. Um alternador está aí a vista explodida dele. Eu não vou deixar tempo para copiar agora, porque a gente tem tempo limitado aqui. Mas peço que vocês coloquem isso no caderno, os slides já estão lá no EAD, porque com certeza isso cai na prova, nem preciso falar, né? Com certeza. Cai na avaliação partes de um alternador.
Bora lá. O alternador tá aqui, ó. Vou começar daqui. A primeira parte é a polia. A polia, a função dela é receber a energia mecânica e fazer com que o eixo do alternador gire. Bom, o meu motor a combustão lá, que vocês estudaram, tem o virabrequim. O virabrequim gira, tem uma polia no virabrequim. Bom, eu coloco uma correia até o virabrequim, a ponto de quando a polia do virabrequim girar, movimenta essa correia e movimenta a polia, certo? Então a função da polia é apenas receber energia mecânica em forma de giro, né, do meu motor a combustão. Beleza. Depois, a segunda parte aqui, mancal dianteiro, ou mancal de acionamento. Esse, além de fazer o aterramento do alternador, porque ele vai fixado no bloco do motor, e o bloco a gente sabe que é aterrado, tem menos, né, negativo, massa no meu bloco, ele aterra o meu alternador e sustenta o eixo do alternador e seus rolamentos. Está aqui, um dos rolamentos dele. Rolamento do alternador, certo? O que é que gira no alternador? A única coisa que gira, que é ligado diretamente na polia, e está aqui a rosca que passa e fixa na polia, é o meu rotor. O meu rotor é que gira dentro de um alternador. Então, o meu ímã, agora, não vou falar mais ímã, eu vou falar em rotor. Meu rotor que vai criar campo eletromagnético para empurrar elétrons. Da onde é que está o fio que está em volta do ímã? Está aqui, ó. O nome daquele fio, um alternador automotivo, se chama estator. Bora lá. Então, a polia recebe energia em forma de giro, vai girar. O meu rotor está ligado diretamente na minha polia, então o rotor também vai girar. O meu rotor é o meu ímã, então aqui vai ter polo norte, vai ter polo sul, a gente vai ver como ele se distribui. Vai, no final de tudo, criar um campo eletromagnético em volta dele. Cria um campo eletromagnético em volta dele, que nem um ímã, certo? E agora, quando eu faço esse campo magnético percorrer aqui em volta do meu estator, eu vou empurrar ou puxar elétrons do fio desse estator, assim produzindo tensão, e a tensão a gente já sabe, essa tensão é alternada, certo? Então, função do rotor, produzir campo magnético, ponto final, só isso, não tem mais nenhuma função. Ele gira e produz campo magnético. Função do meu estator, receber esse campo magnético e produzir tensão elétrica. E por consequência corrente, né? Que vai fluir elétrons dentro dele. Então, pergunta 1 da prova, função do rotor. A função do rotor, professor, é produzir campo eletromagnético. Ponto final. Ele serve como se fosse um ímã. E pergunta 2 da prova, função do estator, receber o campo magnético e transformar esse campo magnético e... Não, vamos melhorar essa frase. Receber o campo magnético e produzir tensão e corrente elétrica. Essa é a função do estator. Essas são as peças-chave do meu alternador para produzir. Show de bola. Sobre essas funções, tu vai colocar ali escrito alguma coisa assim para nós? Como é que é? Sobre essas explicações aí, tu vai colocar alguma coisa escrita ali também, não sabe? Não, eu vou procurar. Eu vou procurar, mas tá. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, vou botar o link do livro, aí fica melhor, né? Botar o link do livro lá na estante virtual, aquele livro do Senai, lá na sala de aula. Pode ser, Rafael? Pode ser, beleza. Show de bola. Professor, Então,
Repete o estator para nós, por favor. Estator. O estator, a função dele, receber o campo eletromagnético do rotor e produzir tensão e corrente. Ele que vai produzir. Foi, Dieguito? Bora lá. Show de bola. Bora que eu copiei. Beleza. Bora lá. O que tem para sustentar o meu rotor? 2 rolamentos. Esses aqui eu antigamente incomodava, hoje não é tão comum, mas se troca esses rolamentos. A gente vai falar sobre ele. Depois, o mancal coletor ou suporte traseiro, também a mesma função do dianteiro. Aterrar o alternador e pode participar da fixação do alternador. Vai depender do modelo de carro. Às vezes a fixação está só no dianteiro, está aqui o parafuso que fixa no bloco. Às vezes está nos dois. Tem um aqui e outro aqui. Mas tem a mesma função do mancal dianteiro. Mancal ou suporte. Fazer o fechamento do alternador, fixação dele no bloco do motor e aterrar o alternador. Porque a própria fixação já vem o negativo do bloco e já vai para dentro do alternador. Beleza? Essas partes nós vamos ver depois detalhadamente, tá? Eu tô só dando uma introdução, mas a gente vai ver direitinho cada uma delas. Outra coisa que eu tenho depois do mancal, o regulador. O regulador, ele regula a tensão do meu alternador. O meu alternador não pode produzir 20 volts. Se produzir 20 volts, ele queima minha central de injeção, meu rádio. Não posso produzir 20 volts. A função desse cara realmente é essa, regular a tensão. Só isso. E a gente vai ver que tensão ele deve regular. E, Dieguito, para ti, no final tá a cereja do bolo. O retificador. Antigamente chamada de placa de diodos, mas agora é retificador, ponte retificadora. É uma placa que tem diodos, como o próprio nome diz, que vai fazer... Qual é a função do diodo? Pode falar, por gentileza, alguém aí? A função do diodo mesmo? Função do diodo. Ninguém? Faz andar só num sentido, atenção, é isso? Show de bola! Exatamente. Ele só deixa os elétrons seguirem um sentido. Se os elétrons seguirem outro sentido, sentido inverso, ele bloqueia, não deixa passar. E aqui que está o grande segredo. Para eu transformar essa tensão alternada em tensão contínua, e você já sabe os símbolos aqui, quem faz isso? A placa de diodos. Ela transforma a tensão que era alternada em tensão contínua. E agora sim eu posso mandar para a bateria, posso mandar para dentro do carro, ligar a rádio e as demais coisas. Certo? Então o retificador tem diodo? Tem. A gente vai ver que é uma placa com diodos. Eu vou falar só dele depois também. Vai aprender a testar ele. Sim, ele é que converte a tensão contínua e alternada e para fazer isso ele usa diodos. Professor, consegue repetir qual a função do retificador? Eu fui interrompido. Não tem problema. A função do retificador, Roberto, é transformar a tensão alternada em tensão contínua. AC em DC. Para os que são entendidos, os que não são entendidos, está aqui, ó. O símbolo de alternado e o símbolo de contínuo. O alternador, Roberto, a princípio de funcionamento, como o próprio nome diz, ele fornece tensão alternada. Para colocar dentro do carro isso e carregar a bateria, eu tenho que transformar em tensão contínua, né? E quem faz isso é o retificador. Ou placa de diodo, ou ponte de diodos. E a gente vai ver como ele funciona depois. Ô, professor. Sim, pode falar. Uma pergunta, e o controle de corrente? Ele tem algum controle ou não? Não.
Os primeiros alternadores, nem os primeiros, né? A princípio, 90% dos alternadores não tem nenhum controle de corrente. Ele produz tensão e a corrente que precisa, ele tem a corrente máxima e ele vai mandar conforme o que tu ligar nele. Se eu ligar uma lâmpada, ele vai produzir uma tensão, mas vai produzir corrente para ligar uma lâmpada. Se eu precisar ligar 2 lâmpadas, ele manda para 2 lâmpadas. A corrente é conforme demanda. A única coisa é que ele tem limite máximo. Tem alternadores de 50 amperes, tem alternadores de 60, tem alternadores de 120. Mas ele não produz sempre 120. Ele produz conforme demanda. Conforme tem mais consumidores ligados, mais ele manda, até chegar na sua capacidade total. Obrigado. Certo? Depois, no final, uma capinha para proteção, né? Capa protetora. A função tá aí o nome dela. Proteger, né? Fechou? Bora lá. Então, passando tudo. A polia, mancal dianteiro, rolamento, o rotor, outro rolamento, o estator, é o fio que fica em volta, outro mancal, o regulador de tensão, a ponte retificadora ou retificador e uma capa protetora. Nada demais. Vou mostrar outra Pode falar. Então, naquele slide ali, nós já temos mais ou menos umas 3, 4 perguntas de prova. Como é que é? Só nesse slide ali, nós temos uma média de 3 a 4 perguntas para a prova. Eu consigo dizer, Ângelo, com certeza 2. Com certeza 2. A prova pode mudar, mas com certeza 2 vai sair daí. Quando é que é a prova? Pois é, vocês me enganaram, né? Botaram o coronavírus para não fazer a prova dia 26. Tô brincando. A gente vê com calma depois, sem estresse. O importante é vocês entenderem. Depois a gente se vira. Se tiver que fazer online, deixa eu receber a resposta se não voltar, se a gente volta em maio, se não volta em maio, deixa eu dar vir mais informações, pode ser? Juliano. Tá. Um de cada vez. Ô, Juliano. Sim. Meu, olha, eu peguei meio em cima na metade dessa aula aí. O alternador ali para como polo norte, polo sul, falou, né? Uhum. Ele gira só num sentido, né? Como Sim. é que ele Aula adicional, eu vi. como é que ele representa ali negativo, Professor, tem ali explica um lado. ali, não entendeu, faz a pergunta. Aí você responde. Só coloquem no mudo aí para o Rafael conseguir perguntar. Manda, Rafael. Ali que tu falou ali, ó. Primeiro ele manda elétron de um lado e depois manda do outro, certo? Uhum. Daí eu não entendi. E no caso, assim, ele gira tudo de um lado só, não é? Ele gira num sentido, na verdade. Sim. Como é que ele faz essa distribuição? Uma hora ele é para um lado, outra hora é para o outro, para virar alternada? Cara, muito boa tua pergunta, porque não faz sentido, né? Se eu tô com 2 polos aqui, polo sul e polo norte, eu digo que um empurra e o outro está puxando, e eu tô com um fio só, não faz sentido. A hora vai empurrar e puxar ao mesmo tempo, né? Eu posso fazer o seguinte, posso deixar a tua pergunta para quando a gente chegar em estator, aí eu consigo te responder ela? Tá bom, não, pode ser. Mas não perdeu essa parte. E, Rafael, eu tô gravando essa aula e vou colocar no Sapien depois lá também essa aula. Beleza? Falou. Tá? Mas muito boa pergunta. A resposta é como o estator é ligado. Mas depois a gente vai ver. Tá aqui continuando, tá aqui outra vista de um alternador, a polia, o suporte, o rotor, o estator, outro suporte, a placa retificadora e o regulador de tensão e mais uma plaquinha protetora lá. Tá aqui um alternador fechado, inteiro, como vocês podem ver. Alternador fechadinho. E aqui a vista explodida dele. Polia, suporte, tá lá o rotor lá dentro, o estator, o outro suporte e o regulador. Professor, onde é que tá a placa retificadora? Tá exatamente aqui, ó. Fixa no próprio suporte.
para fazer o aterramento. Eu disse que o aterramento também faz... Opa, o suporte também faz aterramento, né? Mas beleza. Outra vista de um alternador, agora conforme que nem catálogo de peça, mesma coisa. O alternador, vocês vão ver que um alternador vai para diversos carros. O alternador um de 60 amperes pode servir no Uno, no Palio, no Gol. Só muda a fixação e corrente máxima. Vocês vão ver que o princípio de funcionamento é comum a todos. Bora lá. Polia, suporte. Aqui é um rolamento, que é só uma fixação para o rolamento. Esse aqui você já sabe agora. É o meu rotor. A gente vai ver o nome dessa parte. 8 é o estator. Aqui vai ter no 10. No 10 é o meu regulador de tensão. O 11 vai ser uma escovinha, a gente vai falar sobre ela. Placa retificadora 13 e o suporte traseiro. Placa retificadora. Beleza? Mas, professor, Pô, manda. o senhor não tem uma imagem dessa daí já com os nomes das peças? Não, sabe que é boa pergunta? Eu estava olhando e eu estava mudando esses slides, porque tem coisas que funcionam em sala de aula que não funcionam em aula EAD. Aqui, nessa imagem, é para eu perguntar para cada um de vocês o nome das peças. Porque em sala de aula eu levo a folha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa folha no Sapien lá. Certo? Porque em sala de aula eu entrego para vocês e não ponho nos slides. Então, estou me adaptando e vendo. Tem coisas que funcionam em sala de aula que não funcionam em EAD. Essa é uma delas. Não tenho nenhuma imagem. Só essa primeira aqui. Essa aqui está com o nome de todas delas, né? Essa foi uma que eu coloquei agora em cima do laço. Botei 10 para as 8, porque não tinha nem essa aqui. Beleza? Respondido? Mas vou botar lá assim. Beleza. Novidade para vocês agora. Por que eu chamo o meu rotor? Por que eu tenho um rotor? Opa! Perdão. Por que eu tenho um rotor e não coloco um ímã? Porque eu preciso de campo magnético girando em torno, porque não pode ser um ímã. Por que um rotor? Essa é uma pergunta. Como é que é, Juliano? A pergunta é a seguinte. Eu falei para vocês, desde o início, que eu precisava de um ímã, um campo magnético, um ímã, no centro. E agora eu disse para vocês, não, o nome dessa peça é rotor. E se tu for ver, ela é uma peça metálica ali, não tem nada a ver com ímã. Tá aqui o rotor, ó. Tá aqui o rotor. Não tem nada a ver com ímã ele. Por que eu não posso colocar um ímã aqui para girar? Ela tem rolamento dentro, né? Esse rolamento que dentro dele aí não faz ele criar um campo magnético e se tornar um ímã. Isso, mas por que não põe um ímã direto? Pode gerar mais, não? Isto! Boa! É isso que eu queria ouvir mesmo. Show de bola, é isso mesmo. Porque é o seguinte, quem controla o quanto de tensão vai sair do meu alternador vai ser o rotor. O rotor, esse 6 ali, que vai controlar a tensão do meu alternador. Se eu botasse um ímã fixo, eu ia ter uma tensão constante sempre. Não podia alterar essa tensão. Porque hora eu preciso carregar menos, hora eu preciso carregar mais. Então eu coloco um rotor. O que o rotor faz? Rotor, que nem o Eduardo falou, é um eletroímã. Então, toda vez que eu pegar um fio
enrolar ele, e por ele passar uma corrente elétrica, ele vai se tornar um ímã. O nome disso é eletroímã. É um ímã criado através de eletricidade. Então, se eu tiver um circuito assim, com um fio enrolado, com alimentação, ele pode se tornar um ímã. É só eu fazer fluir elétrons por dentro dele. Toda vez que eu alimento o meu circuito, alimento esse fio enrolado, eu crio campo eletromagnético. Está aqui o campo eletromagnético em amarelo. Então, eu uso esse princípio no meu rotor. Qual é o grande barato que isso? Eu posso ligar e desligar quando eu quiser esse meu eletroímã. Se eu colocasse um ímã direto no alternador lá, ele ia estar sempre com campo magnético. Mas tem hora que eu não Vai quero. fechar de novo. Alô? Fechar de novo o tempo. Vai fechar de novo. Tempo. Vai fechar de novo a sessão. Vai fechar de novo a sessão? Tem galho. Sim, deu aviso. Eu vou até onde der e a gente deixa o resto para a próxima aula. Pode ser? Daí não entra de novo. Pode ser. Boa. Só para não deixar a galera olhar, dar uma assimilada e ir adiante depois. Então eu vou até ele bloquear e a gente segue na próxima aula daí. Show de bola. Show de bola. Vou fechar o papo hoje. É intervalo agora? Não, vamos colocar direto trancar. Bora lá, vamos aproveitar. Então, toda vez que eu enrolo um fio e passo corrente por ele, eu crio um eletroímã. Um ímã através de uma corrente elétrica. Isso vocês olham na bobina de um relé, né? O 85, 86 é um fio enrolado que quando eu alimento ele, eu gero campo magnético. Certo? Então, o meu rotor nada mais é do que isso. Um fio enrolado que quando passa alimentação, passa corrente por ele, ele cria um campo eletromagnético. Tá aí, ó. Um fio enrolado, isso é tudo um fio, que quando passa a corrente por ele, ele cria um campo eletromagnético. Se cria o campo eletromagnético, nas extremidades dele ali, por fora, vai ter os polos. Polo sul, polo norte, que nem um ímã. Só que o grande barato é que eu posso alimentar e desalimentar quando eu quiser. Tá me ouvindo ainda? Sim. Sim. Tá. Sim. Sim. Show de bola. Quando eu alimento esse meu rotor, eu crio um campo eletromagnético, certo? Para fazer o fechamento, para fazer a definição dos meus polos, eu coloco essas garras aqui. Elas se chamam garras polares ou sapatas polares, certo? Quando eu coloco essas garras, deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui. Quando eu alimento essa bobina, quando eu ponho positivo e negativo aqui, ela cria o campo magnético, mas esse campo magnético é distribuído ao redor dele. Para eu definir onde é o polo sul e o polo norte, em uma extremidade eu coloco uma garra, está aqui essa garra, e na outra extremidade da bobina eu coloco outra garra, ou sapata polar, garra polar. Qual é a função dela? É definir onde é o polo sul e o polo norte. Quando ela faz esse fechamento, a garra, por exemplo, que está à esquerda, vai se tornar a garra norte. Tá aqui ela, outra. Tá aqui ela, aqui ela. Enquanto a outra, que está mais à direita, vai ser o polo sul. Tá aqui ele, aqui ele, aqui ele. Para que isso? Eu preciso disso para poder intercalar polos. Se eu agora olhar isso em linha reta, agora tem polo norte, tem polo sul, polo norte, polo sul. Estou empurrando, estou puxando, estou empurrando, estou puxando. É isso que eu quero do meu rotor, né? Que ele tenha polos. Essa é a visualização real do meu rotor, certo? O fio que é enrolado ali, as extremidades dele estão nesses anéis. Então, sai de um anel, é enrolado este fio, várias e várias vezes. Esse fio
tem um verniz que isola o fio, então eu estou enrolando, mas o elétron vai ter que dar toda essa volta para depois sair no outro anel. O nome desses anéis são anéis coletores, certo? E agora você já sabe. Por onde eu alimento o meu rotor? Uma pergunta. Por onde eu alimento o meu rotor? Pelo anel coletor? Pelo anel coletor, perfeito. Nesses anéis, com certeza, um vai receber positivo, enquanto o outro vai receber negativo. Com isso, eu faço os elétrons entrar em um anel, passar por o fio, dar várias voltas, cria o campo magnético e sai pelo outro fio. Sai pelo outro anel coletor, perdão. Certo? Quando cria campo eletromagnético, eu tenho nas extremidades do meu ímã as sapatas polares. Tá aqui, ó, uma norte, uma extremidade, a outra que está na outra extremidade, sul. Uma norte, uma sul. Uma norte, uma sul. E assim por diante. Certo? Que nem um ímã. O que eu vou fazer com o meu rotor? Fazer ele girar para passar perto de um fio, que é o estator, para o que acontece no estator? O estator vai ser empurrado, os elétrons para um lado e para o outro, para o estator produzir tensão e corrente elétrica. Eu vou fazer o seguinte, vou terminar por aqui, pelo rotor, para na semana que vem a gente continuar de estator. O que eu queria que vocês me fizessem, tirasse dúvidas até rotor. Se até rotor está ok, se não, o professor tem uma dúvida, pergunte agora, ou deixe para a semana que vem também. O rotor é fixo, professor? O professor, repete de novo que trancou. Eu vou terminar essa aula em rotor e vou deixar aberto para perguntas. E aí, semana que vem, a gente continua a videoaula falando do resto do alternador. Aí todo mundo já sabe, eu consigo falar um pouquinho mais, mas aí eu parto de rotor. Ô, professor, fale. A sapata polar ela é fixa? Ela é fixa. Não. Ela gira com o rotor, perdão. Ela é fixa nesse eixo aqui, ó. No eixo do rotor. Se o rotor girar, elas vão girar também. Só que elas são fixas no eixo, elas giram junto com o rotor. As sapatas dessas não alteram, né? A questão de norte e sul. Aqui é norte, aqui é sul, aqui é sul. Isso, exato. Se tu vê, eu tenho um ímã, aí para definir uma ponta do ímã é sempre norte e a outra ponta é sempre sul. Mas o que eu faço com as sapatas? Eu consigo intercalar. Deixar uma norte aqui e uma sul aqui. Uma norte aqui e uma sul aqui. E mas elas não intercalam, né? Não entendi a pergunta. Ela não intercala. Fica norte e sul alterando, uma garra só altera entre norte e sul. Um lado é sempre norte, um lado é sempre sul. Isso, não intercala, perfeito. Não intercala. Não, tá, essa vermelha é sempre norte, por exemplo, enquanto a outra é sempre sul. Um exemplo, tá? Beleza. Mas não intercala. Sim, beleza. Certo? Norte e sul... Pode falar. Norte e sul nada mais é que positivo e negativo. Não. É que nem ímã, não é positivo e negativo. É que nem o ímã lá. No ímã, quando tu pega o ímã, não tem o polo norte e polo sul. Se tu botar dois polos iguais, eles se repelem. Polos diferentes, eles se atraem. Te lembra ímã? É campo magnético. Nada de positivo com negativo. É campo magnético. Que nem bússola. Polaridade. É campo magnético. Para ele gerar um campo magnético, ele precisa de um polo norte e um polo sul, isso? Não, ele gera um campo magnético, ele se torna um ímã e... Não, a pergunta é boa. Olha só, Roberto. Ele gera um campo magnético e quando gera um campo magnético, ele vai ter polarização. Vai ter norte e vai ter sul. Devido ao campo magnético. Sim, não. Talvez. Tá? Se vocês pegarem um ímã, o ímã tem polo norte, tem polo sul, né?
Um ímã normal, aquele pretinho que a gente conhece. E o que é esse polo norte e polo sul? Por que existe isso? Porque existe um campo eletromagnético em volta dele. E aqui é a mesma coisa. O campo magnético é produzido no interior e nas extremidades. Vai ter o polo norte e o polo sul. Sim, não, talvez? Não, entendi. Outra dúvida? Bom, então se não tiver dúvida, se tiver, pode perguntar. Eu estou ainda no chat lá até às 10. Espero que tenha gostado. Se não gostarem ou tiver uma ideia melhor, coloque lá no chat também. Ô, professor, então faz dessa forma. Eu vejo o que eu posso fazer para melhorar isso. Oi, Juliano. A próxima aula vai ser na quinta-feira que vem. Isto. Tá, por que tu não... Fica ruim pra ti passar amanhã, no caso, essa videoaula de novo? Mas porque tá todo mundo em casa, né? Mas eu não posso dar, porque amanhã eu não tenho aula com vocês, eu tenho videoaula com a outra turma. Ah, tá. Sim. E aí sexta-feira eu tenho com a TC2N2. Amanhã com quem? Mas manda o link pra ele que ele te acompanha daí, já que ele tá interessado. Vou mandar pra tua irmã. Isso. Tá gravando isso, cara. Chega então por hoje. Qualquer coisa, pergunte no chat. Semana que vem a gente vai começar já de estator. Então eu não vou falar mais a introdução, já dei a introdução. Vai ser do próximo slide, estator. Beleza? Beleza. Vou colocar os nomes das peças lá no Sapien e vai ter o vídeo também. Ok. Certo? Outra dúvida, professor. Boa noite. Pode perguntar. A presença está sendo dada pela videoaula, a gente tem que entrar no Sapien. Não, eu vou fiscalizar os dois, não se preocupem. Eu respondi ali no grupo de vocês. Eu vou olhar quem está no Sapien, vou olhar quem esteve, está gravado, tem videoaula, eu tenho a marcação quem esteve presente e vou dar para qualquer um dos dois. Se acessou qualquer um dos dois, tem presença. Certo? Tudo bom. Abraço, até amanhã. Até semana que vem. E se protejam aí. Então, até mais. Bom Falou. trabalho. Tchau, tchau. Professor, bom descanso. Um abraço.